Fala galera, meu nome é Denis Moreira. Hoje eu venho comentar um pouco sobre o GitHub Copilot, tirar dúvidas e ver se ele realmente nos auxilia no desenvolvimento do dia a dia. Primeiramente, vamos começar falando o que é o GitHub Copilot, para que ele serve e qual a melhor forma de se utilizá-lo. Então, sem mais delongas, o GitHub Copilot é uma inteligência artificial desenvolvida pela GitHub com parceria com a OpenAI, que foi lançado no final de julho desse ano. Atualmente se encontra como Technical Preview e nessa fase eles visam testar e ver a aderência no mercado para uma futura utilização comercial. Tá, mas realmente qual que é o seu objetivo? Seu objetivo visa auxiliar e trazer produtividade aos desenvolvedores. Eles têm o logo, sua inteligência artificial como pair programming. E como eles pretendem entregar essa proposta? Essa inteligência artificial ela foi alimentada com repositórios públicos do GitHub. E se você não sabe, o GitHub hoje, atualmente, é o maior repositório de código-fonte do mundo. Então a expectativa ela é muito grande em cima da ferramenta, deixando até algumas pessoas, alguns desenvolvedores com o pé atrás e gerando também muitas dúvidas e controvérsias. Então, para falar um pouco sobre isso, eu escolhi a linguagem Java, porque eu acho que não foi muito testado. Até no site eles falam que você pode usar a linguagem que você gosta mais. Então a gente vai testar ela com Java e ver se ela funciona com back-end. Tá? Mas antes disso, vamos começar tirando algumas dúvidas. E já adianto, a gente não vai perder nossos empregos e muito menos valorizar a nossa área. Vejo ela muito mais como uma assistente pessoal de sugestões e que visa poupar o nosso tempo de Stack Overflow. Ela vai nos auxiliar no nosso dia a dia, ela não vai tomar o nosso emprego. Tá? E a gente vai ver que também ela não é perfeita. Então ela tem uns contratempos, ela tem códigos que são questionáveis, tem margem para melhoria, porém, pelo que eu entendi, pelo que eu usei dela, ela realmente faz alguns milagres, assusta um pouco às vezes e traz um resultado incrível no longo prazo. Tá? Outra pergunta bem normal, A Copilot faz tudo sozinho? E a resposta é não, ela não faz sozinha. A gente vai ver um pouco mais na prática daqui a pouco como abstrair o melhor do seu desempenho e dar algumas dicas da sua utilização, tá? E a gente vai ver que tem alguns macetes ou métodos de utilizar ela que vai de cada pessoa, encaixar isso no seu dia a dia, da forma de codificar, para ver se consegue abstrair o melhor dessa ferramenta. Boa. Outra dúvida crucial é se meu projeto ou código-fonte que eu estou codificando naquele momento, ele será compartilhado ou reutilizado. Ele vai ser usado para alimentar a própria inteligência artificial. E a resposta é não. Mas, como não tudo é perfeito, porém, para gerar essas sugestões, ela não faz nenhum milagre ainda. Por isso ela precisa de alguns insumos. E a Copilot deixa claro isso na sua documentação, falando que ela pega parte dos arquivos que você está editando no momento para processamento. Então ele vai pegar uma parte do seu código naquele momento, ele vai processá-lo para lhe dar uma sugestão mais assertiva. Tá? Mas eles deixam claro que esse código que ela pega, ela não transmite. Tá? Então ela não vai compartilhar, ela não vai usar para alimentar a inteligência artificial e não vai cair como sugestões a terceiros. Então não vai ter a chance de outro usuário que usa o GitHub Copilot ter um código seu ali como sugestão. Não vai ter vazamento de informações e nem regra de negócio. Tá? Bom, tirei algumas dúvidas. Vamos tentar colocar a mão à prática para ver um pouquinho aí sobre a ferramenta. Tá? Deixa eu só compartilhar com vocês. Boa. Uma coisinha antes. No site, para vocês se inscreverem, atualmente ela se encontra em Technical Preview. A ideia é que ela futuramente se torne uma ferramenta paga. A gente não sabe o modelo de negócio que eles vão utilizar, mas inicialmente nessa versão que eles estão dando licença para alguns desenvolvedores para poderem testá-la. Eu sou um desses desenvolvedores, mas se você quiser participar e poder testar ela você mesmo, você pode acessar esse site chamado copilot.github.com, onde tem esse botão para você se inscrever. Eu já estou inscrito, então já aparece que já tem o Join, tá? E depois um link para instalação, tá bom? Então vocês vão poder usar aqui 3 IDEs que eles dão suporte atualmente, que é o Visual Studio, o JetBrains e Neovim. Então se você quiser utilizar e conseguir o acesso e receber por e-mail, você pode usar uma dessas 3 IDEs ali e escolher a linguagem da sua preferência, beleza? Então vamos lá um pouquinho agora falar sobre Copilot na prática. Peraí. Pronto. Eu criei um projetinho simples aqui do GitHub Copilot. Vocês podem criar o seu para poder testar. Só antes, lembre de instalar o plugin dele, tá? Se vocês entrarem em Settings, em Marketplace, pesquisar
GitHub Copilot. Vocês vão encontrar ele para instalação. E para poder utilizar ele é só instalá-lo e ele já está funcionando. Vocês vão poder ver um íconezinho aqui embaixo que prova que ele está funcionando e pronto para ser usado. Tá? A partir do momento que ele está sendo usado, ele já vai gerar sugestão para vocês. Tá? Tem um Deus enters aqui. Mas a partir do momento que você começa a digitar, ele já começa a trabalhar. Tá? Então, ó, sem digitar nada, sem fazer nada, sem dar uma tecla, ele já me sugeriu um método estático ali, um public static void main, com o famoso hello world aqui pra gente. Não esse é o foco, acho que não vamos ir nessa linha hoje, tá? A ideia é que a gente vê as possibilidades dele. Então, dito isso, tá? Algumas formas de trabalhar com ele, por exemplo, ele, na própria documentação ele fala que ele usa comentário e ele aceita algumas linguagens, inclusive português. Eu fiz alguns testes aqui com português, eu vi que ele aceitou muito bem, deu sugestões assertivas e conseguiu ser bastante útil, né? Então, para comprovar, podemos dar um exemplo aqui, tá? Calcular diferença de dias entre duas datas. Olha que interessante, ele já me sugeriu uma própria sugestão de comentário, tá? Então, já dei aqui, ó, calcular a diferença entre dias entre duas datas. Tá bom? E agora, se você dá uns minutos para ele, ele já te recomenda. Tá bom? Ele tem a opção de você dar Alt Enter. Ele abrir a opção de Open GitHub Copilot, que ele vai dar aqui para você algumas sugestões. Tá? Então, você pode ficar à vontade para escolher, para comparar seu código. Então, às vezes você tá codificando, viu uma implementação e fala, putz, será que tem um jeito melhor de fazer, um jeito diferente para poder implementar essa função? Então, aí você consegue, sem muito esforço, a própria Copilot para você oferece essa sugestão e você compara elas e aceita de acordo com o seu critério, né? Então, por exemplo, aqui, essa aqui ela pega uma data normal, faz a comparação aqui e dá um retorno. Aqui ele tem uma data diferente. Mas olha aqui, ó, ele não está criando um método, ele está só fazendo um método para testar duas classes diferentes, tá? Vamos fazer um pouco diferente aqui, então, ó. Vamos forçar essa criação, tá? Public, como se eu estivesse codando de verdade. Então, eu quero uma diferença de dias, então, dá um retorno de um inteiro. Vou calcular diferença entre datas. Tá? Estilo... Olha, já me faz uma recomendação. No caso, eu não quero usar nenhuma delas, tá? Eu prefiro usar um calendário da vida. E mesmo mudando o tipo dele, já faz uma outra recomendação. Então, é um jogo de... Você fala o que eu quero e eu dou o que você precisa. Então, usando aqui, ó, dando um tab, eu aceito a sugestão que ela está me dando no momento, tá? Então, dá um enter aqui. Novamente, ela já me faz a sugestão de uma implementação para esse método, tá? Já levando em consideração os nomes que eu estou usando e a língua que eu estou aplicando no método, tá? Então, ó, data inicial, data final, vamos implementando, ele dá um while aqui e vai adicionando um mês e contando em dias, diferença em dias, tá? Vamos ver se funciona. Então, vamos ver se ele tem... Ó, outra coisa muito interessante, ele já oferece algumas soluções para você testar o método que você acabou de criar, tá? Então, ó, ele dá o ano 2020, janeiro, dia 1, aí depois a data final é janeiro, dia 2. Então, para dar uma diferença de um dia, né? Vamos ver aqui. 2. Tá estranho isso aqui. Ele começa com data 1. 2 de janeiro, 2 de janeiro. Calcular a diferença entre datas. Não foi uma melhor sugestão. Vamos dar uma olhada na próxima. Ó, sugeriu uma coisa diferente. Para dar outras sugestões, você pode dar alter e com sheets, tá? Que tá pelo menos aqui no meu atalho aqui do IntelliJ. Boa, deu uma diferença aqui. Podia ser bem mais simples essa implementação, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos calcular dias entre datas. Será que ele vai calcular pra gente? Vamos tentar mudar um pouco a implementação e ver se a implementação surge efeito.
Ele deu a mesma implementação para um título diferente, né? Então, calcular diferença em dias. Ah, já teve uma implementação mais diferente, né? Opa. Vamos apagar aqui. Então, que interessante. Ele pegou o time em milissegundos, diminuiu, fez uma divisão aqui entre 1000, 60, 60 e 24. Então, dando a diferença aqui em dias, tá? Agora eu gostei mais. Vamos dar uma olhada aqui se a implementação surgiu efeito, tá? Algum problema? Ah, mudei o nome do método. Tem que mudar o nome na utilização. Agora sim, ele me retornou 1. Beleza. Então, o que a gente tirou daqui, tá? Ele é uma ferramenta que ele vai dar muitas dicas, mas a gente não vai poder confiar 100% nessa ferramenta. Inicialmente, acho que ela deve ter alguns aprendizados a ser feitos ainda, até ser uma ferramenta 100% confiável, mas de qualquer forma, o desenvolvedor vai ter que olhar a implementação, vai ter que entender o que está sendo escrito ali para conseguir usar de uma melhor maneira, né? Como a gente viu ali, a gente passou 2 datas, ali a diferença para ser 1, retornou 2. Né? Então, talvez a gente vai precisar fazer, além do code review no próprio código ali, na implementação que ela está sugerindo, a gente tem que fazer uma refatoração também em alguns modelos. Tá? A gente vai começar a olhar e vai ver que tem muitos pontos onde podia ser diferente a implementação ou até adequar a ela o padrão que está sendo aplicado no seu projeto. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Fazer um clássico, né? Vamos lá pegar aqui, ó. Método binary search. Opa! Já implementou para mim. Então eu passo um array de int. Para quem não conhece binary search, né? Você tem uma lista de arrays. Você passa a chave, o valor dela, e ele busca em que posição ele se encontra. Né? No caso aqui, por exemplo, eu não gostaria de usar um array de int. Eu queria usar um list de integer. Eu queria chamar de R. Eu queria chamar, por exemplo, de numbers. E eu passo um integer como chave. Vamos ver se ele sabe se adaptar aos novos parâmetros que eu alterei. Dá um tempinho para ele e pronto. Né? Ele já reconhece a alteração e já faz uma implementação diferente para mim, de acordo com os atributos e os parâmetros que eu desejo que ele comece a considerar. Tá? No mesmo modelo, vamos ver se ele encomenda para a gente uma solicitação para testar esse método. Tá? Eu vou tentar criar um método main. Vamos chamar binary search. Compilando. Pronto. Ó que legal. Vamos lá. Qual que é a operação que ele deu pra gente aqui? Opa. Lista de número. Legal. Ó, ele recomendou pra mim aqui uma lista para conseguir fazer o teste, tá? Mas só para chamar o método de cima, tá? Então, por exemplo, não consegui testar, né? Então, talvez a gente tenha que fazer um comando um pouco diferente. Vamos tentar aqui um outro nível de implementação, né? Olha que interessante, né? Só porque eu estou usando uma importação aqui do calendar, ele pensa que eu quero fazer algum teste ou chamar algum nível de implementação. É o seguinte. Já recomendou aqui agora pra mim. Vamos lá. Opa. Beleza. Então tá aqui, ó. Às vezes acontece isso. Boa.
ele gerou aqui uma chave a mais, mas a gente aqui ignora, a gente ajusta. Ele deu um list off. Provavelmente ele não vai encontrar essa implementação aqui, tá? Ele teria que usar um arrays ponto asList, tá? Então vocês viram que a recomendação dele não foi uma recomendação correta. Teve um pontinho de melhor aqui, mas já adiantou ali algumas coisas da implementação. Então aqui, ó, ele passou de 1 a 10 e ele está tentando pegar a posição 5 para descobrir em que lugar ela se encontra na lista. Ela entrou no 4, porque começa em 0, 1, 2, 3, 4. Então ela está correta, né? Então, por exemplo, como eu comentei da refatoração, a gente tem um exemplo aqui que dá um return -1. E não é uma implementação casual. Quando você quer encontrar algo, você não encontra, né? Então vamos tentar aqui fazer um pouco diferente, né? Vamos dar, eu quero que ao invés de dar o -1, eu quero que retorne uma exception, né? Então eu dei o throws exception aqui, eu vim aqui embaixo. Se vocês deixarem o mouse lá, cursor um pouco, ou pedir para recomendação, vocês vão ver que ele já implementa para a gente aqui, ele recomenda para a gente a implementação de um throw new exception, tá? Se ele não encontrar esse cara, ele vai se tornar uma exception que ele não encontrou. Então, o que a gente pode tirar desse resultado, tá? A gente viu que ainda tem muitos pontos a melhorar, inclusive a interface da IDE, tá? Principalmente eu testei no Visual Code, pareceu ela muito mais fluida. Acho que no IntelliJ ainda tem alguns pontos de melhoria. Então, se você estiver curioso, tem um fórum lá do próprio GitHub Copilot que eles estão trabalhando vários pontos de melhoria e a galera está dando muito feedback constante. Eles estão respondendo todos. Segundo ponto, às vezes ele erra, não é perfeito, e às vezes a gente vai ter que fazer alterações no código, vai ter que fazer melhorias e refatoração. Porém, é uma ferramenta que durante o uso diário eu percebo que eu ganho muito mais agilidade. Ao invés de sair buscando Stack Overflow ou soluções prontas na internet, eu já venho aqui e já pego essa sugestão da própria inteligência artificial sem muito trabalho, sem muita pesquisa, sem muito abrir 300 abas e buscando soluções alternativas de outros desenvolvedores. Eu tenho sempre aqui, ou quando eu implemento um código meu, eu tenho algum de comparação, né, para saber como que está aquele código que está desenvolvendo perante outros desenvolvedores, né, e vendo se aquela solução está sendo plausível. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Falei rapidinho sobre um pouquinho sobre o GitHub Copilot, mas qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Obrigado, pessoal.